Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo da nossa série Servos de Deus. E no vídeo dessa semana nós vamos falar sobre Basílio de Cesareia. Basílio de Cesareia nasce em um lar cristão no ano de 330 na cidade de Cesareia, na região da Capadócia. Ele tem uma infância com uma saúde muito frágil e essa saúde frágil vai o acompanhar durante a sua vida toda. Quando ele nasce, ele se torna o orgulho do pai. Então o nascimento de Basílio é a realização aí de um sonho, de um desejo do pai de há muito tempo, pois o pai esperava um filho homem havia mais de 10 anos. Havia também a esperança do pai de que o filho fosse advogado, de que o filho seguisse ali a carreira de advocacia como o pai era, e então, baseado nisso, Basílio é levado para estudar nas melhores escolas da região. Ele começa estudando em Cesareia, estuda também em Antioquia, Constantinopla e até Atenas. Ao retornar de Atenas, ele passa um ano como professor de retórica e após esse período ele passa por uma experiência de profunda comunhão com Deus, profunda experiência com Deus, e é onde ele decide abrir mão dessa vida de professor, abrir mão de dar essas aulas para se dedicar a ter um aprofundamento espiritual, a ter uma vida mais profunda de intimidade com Deus. Descrevendo essa experiência, ele vai dizer que é como se ele tivesse acordado de um profundo sono. Em 357, ele é batizado então por Diânio, bispo de Cesareia, e ele passa então a fazer diversas viagens. Ele viaja para o Egito, Síria, Palestina e vai até Mesopotâmia. O objetivo dessas viagens é ele fazer visitas aos monastérios e ver como era a vida monástica nessas regiões. Após a morte do pai, ele vende toda a herança que recebe e divide esse dinheiro com os pobres. No ano de 365, ele retorna dessa vida monástica, após ficar 6 anos nessa vida monástica, e se torna presbítero contra a sua vontade. Ele teve alguns embates com Eusébio de Cesareia, que era o bispo ali da cidade, e eles tiveram várias discussões, vários conflitos, e após esses conflitos, o Basílio decide voltar de novo e ficar um tempo novamente na vida monástica. Nisso, Valente é coroado imperador do Império do Oriente. E com isso, como Valente era ariano, Eusébio precisava de um apoio mais sólido. Então ele abre mão ali, ele passa por cima dessas diferenças que ele tinha com Basílio e ele chama Basílio de volta, porque era importante Basílio estar perto dele, estar junto ali para ajudar nessa questão do arianismo, ajudar a combater essa questão do arianismo também. Com a morte de Eusébio de Cesareia, o bispado fica vago e os nicenos tinham muita vontade que Basílio assumisse, que Basílio fosse eleito bispo. Os arianos, por outro lado, eram contra isso, obviamente, pela posição de Basílio frente ao arianismo. Um dos argumentos dos arianos contra a eleição de Basílio como bispo era a sua saúde frágil. E o Justo Gonzalez vai dizer que o Gregório de Nazianzo ele tem um argumento fantástico que derruba de uma vez por todas essa ideia dos arianos, que ele pergunta então se eles estavam querendo eleger um bispo ou um gladiador. Então, com esse argumento praticamente irrefutável, no ano de 370 Basílio é ordenado bispo de Cesareia. A situação em Cesareia nessa época não era nada boa. Por causa de um mau tempo havia escassez de alimentos, então as pessoas estavam passando fome. Além da situação moral também da cidade, que não estava nada bem, a situação teológica também da cidade não estava nada bem. E Basílio, ao assumir o bispado, ele procura aplicar, então, a vida cristã, ele procura aplicar os princípios cristãos. E ele convida as suas paróquias a fazerem o mesmo, a terem a mesma atitude que ele. Ele argumentava que se cada um possuísse apenas o que necessitava, então todo mundo teria o suficiente para sobreviver, não haveria nem ricos e nem pobres.
Ele declarava também que se alguém possuísse um par de calçados sem ter necessidade de usá-los enquanto outros estavam descalços, essa pessoa não era muito melhor que um ladrão. Nessa época também, ali nos arredores de Cesareia, Basílio vai fundar um hospital que era uma verdadeira cidade, com forno comunitário, alojamento para empregados, asilo para idosos. Havia também uma ala para doenças infecciosas, doenças contagiosas. E essa comunidade leva o nome de Basileia, né? Ou seja, o reino, onde dava várias assistências para as diversas necessidades ali das pessoas. Nessa época também, o imperador Valente, ele demonstra interesse em ir visitar a cidade, lembrando que Valente era ariano, e sabendo da postura de Basílio frente ao arianismo, ele envia uma comitiva antes dele de diversos funcionários, meio que para dar uma preparada no caminho ali para ele, e esses funcionários são enviados na intenção de dobrar Basílio, né? Só que Basílio não era alguém dobrável, vamos dizer assim. Então, o prefeito ali, Modesto, ele, não que ele fosse Modesto, Modesto era o nome, né? Ele tenta convencer Basílio, e no momento ali que ele fica furioso com Basílio, pela postura de Basílio, pela firmeza de Basílio, ele ameaça Basílio com exílio, com a morte, ele ameaça tomar todos os bens de Basílio, e Basílio vai lhe dar uma resposta que é uma coisa fantástica. Ele vai dizer o seguinte: a única coisa que possuo que poderias confiscar são estes farrapos e alguns livros. Tampouco podes me exilar, pois onde quer que me mandes serei hóspede de Deus. E quanto às torturas, meu corpo já está morto em Cristo. A morte me fará um grande favor, pois me levará mais rápido à presença de Deus. Surpreso, Modesto confessou que nunca ninguém se atrevera a lhe falar nesses termos. Em resposta, Basílio lhe disse: sem dúvida, nunca encontraste um bispo. Então ele era uma pessoa muito firme, ele era uma pessoa que não se vendia. O Concílio de Nicéia, acontecido em 325, ele tratou sobre a divindade do Filho, ele tratou sobre a pessoa do Filho, mas ele não deu muita importância ou muita atenção à pessoa do Espírito Santo. Nesse concílio era afirmado apenas a fé no Espírito Santo, mas não falava da natureza e da substância do Espírito Santo. Com isso, surgem então os chamados pneumatômacos, ou seja, aqueles que eram opositores ao Espírito. Eles afirmavam a divindade do Filho, eles afirmavam a adoração real ao Filho, mas eles negavam a divindade do Espírito e eles negavam honras ao Espírito. Eles entendiam que o Espírito Santo era alguém inferior ao Pai e inferior ao Filho. Nesse contexto surge também Macedônio, que na tentativa de defender a unidade de Deus, ele acabava afirmando que o Espírito Santo era subordinado ao Filho e ao Pai, consequentemente negando a divindade do Espírito Santo. E Basílio vai ter um papel fundamental em meio a essas discussões, porque ele vai afirmar veementemente a divindade do Espírito Santo, ele vai afirmar veementemente que se deve dar honras ao Espírito Santo, que o Espírito Santo é sim Deus e que não existe então essa subordinação ou essa hierarquia. O Espírito Santo ele está ali no mesmo patamar que o Pai e o Filho. Em 374, ele vai escrever um tratado intitulado Sobre o Espírito Santo, onde ele vai dar um passo além e vai afirmar também que ao Espírito Santo devem ser dadas honras e glórias, assim como se dão ao Pai e ao Filho. Ele também vai apelar para a experiência cristã, argumentando que uma vez que é o Espírito Santo quem opera a salvação na vida dos crentes, então só Deus pode salvar, então o Espírito Santo é Deus. Ele vai dizer o seguinte: pelo Espírito Santo vem a restauração ao paraíso, a ascensão ao reino do céu, a volta à adoção como filhos, a liberdade de chamar Deus de Pai, sermos feitos participantes da graça de Cristo,
sermos chamados filhos da luz, compartilharmos da glória eterna e, em poucas palavras, sermos levados a um estado de toda a plenitude da bênção, tanto neste mundo quanto no mundo por vir. Então, ele tem esse papel fundamental nessa defesa da divindade do Espírito Santo, contribuindo também para a compreensão correta do conceito de trindade, né? O pastor Franklin vai finalizar aqui essa parte falando de Basílio, dizendo o seguinte: Basílio contribuiu para o triunfo final da doutrina da Trindade que o concílio de Nicéia tinha confessado. Ele trabalhou a fim de que um novo concílio ecumênico ratificasse as decisões de Nicéia e acabasse com a heresia ariana e as brigas que ela causara. Com esse propósito, nomeou bispos de sua confiança para ajudá-lo. 2 dos convocados para o serviço foram o amigo Gregório Nazianzo e seu próprio irmão caçula Gregório de Nissa, e ambos ajudaram Basílio a influenciar a Igreja em direção à adoção da doutrina ortodoxa da Trindade. Mas, assim como Atanásio, Basílio não pôde ver esse triunfo, pois morreu em 1º de janeiro de 379. Pouco tempo antes que o imperador cristão Teodósio I convocasse o concílio de Constantinopla, no ano 381, que afirmou a divindade do Espírito Santo, digno de receber a mesma glória que o Pai e o Filho. E ele termina aqui citando uma parte do que foi declarado no concílio de Constantinopla. E cremos no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. É interessante perceber aqui na vida de Basílio, como na vida dos homens que a gente tem visto até aqui nessa série, que a luta desses homens não era para afirmar algo de si, não era uma luta egocêntrica, mas era uma luta para defender a verdade bíblica, para defender a doutrina cristã. Isso serve de ensinamento para nós hoje, para que a nossa luta hoje ela seja essa também: defender as verdades da Escritura, defender a real interpretação do texto bíblico, defender realmente aquilo que a palavra de Deus nos diz. É isso. Tchau. Até semana que vem.